Cotas raciais e reparação histórica. Será que o Brasil é bem resolvido com sua história? Será que você que está me ouvindo, me assistindo, me lendo, acompanhando meus conteúdos nas redes sociais, você é bem resolvido? Você sabe quem você é e como que isso impacta em sua vida? Pois bem, no Brasil a gente tem uma grande problemática que vez ou outra está sempre sendo discutido, que é o assunto das cotas raciais. A gente teve, primeiramente, em 2002, um grande marco que foi o programa Diversidade. Programa esse que favoreceu os menos favorecidos. Quem são eles? Afrodescendentes e indígenas. Estou falando da Lei 10.558 de 2002, um grande marco para a nossa população brasileira. Mas ainda assim, é algo que frequentemente passou a ser formatado em nosso status quo. Ainda assim, a gente tem um novo acréscimo, que é a Lei 12.711. Essa respectiva lei passou a ser crescida da Lei 7.824 de 2012. Essa respectiva lei, o decreto-lei, que acresceu-se a essa legislação que eu acabei de mencionar, que é a 12.711 de 2012, que foi um grande marco no nosso cenário político, histórico e brasileiro. Em 2023, tivemos uma atualização histórica, tal atualização histórica, acrescendo a pós-graduação, os cursos de pós-graduações também dentro desse sistema político de cotas. Mas isso é suficiente? Aí agora a gente volta mais um pouquinho lá na história. Quando a gente fala de história, de reparação, democracia racial, políticas públicas, acesso e acessibilidade, a gente precisa entender e ouvir falar que não somente aquilo que foi nos complementado na unidade escolar. Eu ouvi muito falar da Lei do Vento Livre, a Lei do Sexagenário, Lei Eusébio de Queiroz, Lei Feijó, mas foi somente isso? A gente caminhou e continuamos caminhando e muito. Mas ainda assim, o desmonte da educação, o retrocesso da educação, torna-se cada vez mais necessário discutir políticas que fomentem, sim, acesso, acessibilidade, direitos e garantias fundamentais. Por isso que a nossa lei maior, a Constituição, ela fala que devemos tratar os iguais na medida de sua igualdade e os desiguais na medida de sua desigualdade. Esse é um princípio esse conhecido como princípio da isonomia, princípio esse que fala sobre igualdade formal. O que é igualdade formal? Todos são iguais perante a lei, certo? Certo, mas uns são mais iguais do que os outros. Por isso que devemos tratar os iguais na medida de sua igualdade e os desiguais na medida de sua desigualdade. Então, quando a gente fala de todo esse acesso, mesmo que tivemos a abolição da escravatura, muitos daqueles que foram escravizados retornaram às casas de seus senhores, formando assim fazendas, formando assim aqueles outros que se refugiaram nas matas, quilombos e afins. Por que eu estou trazendo essa temática? Porque é um assunto necessário. Falar sobre reparação histórica é falar sobre a história do Brasil. Quando a gente compreende, quando a gente dialoga, quando a gente fala sobre política, quando falamos sobre ações afirmativas, sobre políticas de cotas, sobre ações essas que devem sim trazer à tona toda essa temática, todo esse debate, é falar sobre justiça. O que é justiça? O que é globalização? O que são políticas públicas e ações afirmativas? São ações que visam dar acesso e acessibilidade a todas as pessoas que, infelizmente, por questões políticas, históricas e questões essas que, infelizmente, dificultaram o acesso e acessibilidade dentro de um espaço político, um espaço de poder e um espaço, seja ele econômico, seja um espaço social. Mas quando a gente fala de lei de cotas, lei de acesso, a gente fala de reparação histórica, que ainda assim não se torna suficiente, mas se torna um grande mecanismo no combate ao preconceito, à discriminação e ao racismo. Um grande marco histórico que a gente também consegue pegar e trazer para uma grande discussão Brasil afora é a Lei 10.639 de 2002. A respectiva legislação fala sobre o ensino da cultura afro e indígena em toda a rede educacional. Por isso que a gente tem o que chamamos de LDB, que a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, ela vai trazer uma base para toda uma educação curricular nacional e brasileira. Além disso, a legislação passou a ser crescida a 11.645 de 2008. Quando a gente fala de acesso, quando falamos de acessibilidade, a gente consegue observar que de 1888 até 2001, no Brasil, infelizmente, não tínhamos políticas de acesso a pessoas afrodescendentes e indígenas
no ensino superior. Tivemos sim a Lei Áurea, que foi um grande marco especial para nós negros, mas ainda assim não se tornou algo suficiente, porque a gente precisa discutir reparação histórica. O que vem a ser reparação histórica? Será que todas aquelas pessoas escravizadas, porque o Brasil passou cerca de aproximadamente 400 anos no regime escravocrata, será que todas essas pessoas tiveram acesso à universidade, políticas públicas, ações afirmativas? Será que tivemos alguma oportunidade para que essas pessoas tivessem vez, voz, espaço e oportunidade? Será que tivemos? Pois bem, por isso que em 2012 tivemos a Lei 12.711, que é a Lei de Cotas, uma grande lei com políticas afirmativas, ações afirmativas, que visam trazer não somente uma ação afirmativa, mas uma possibilidade de futuro, de dignidade e reparação histórica. Por isso que no início do vídeo eu lhes disse que o Brasil é muito mal resolvido com sua questão política, histórica e principalmente quando falamos de acesso à educação. A gente precisa trazer esse debate à tona, principalmente porque quando a gente fala de acesso à universidade, políticas públicas, acessibilidade, o assunto se torna cada vez mais um tabu. Então por isso que hoje aqui a gente está dialogando, estamos falando um pouco sobre essa temática que é de suma importância.